no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h18. A sexta-feira é movimentada no Ceará com a agenda a ser cumprida pelo presidente Jair Bolsonaro na região do Cariri. O governo federal entrega hoje nos municípios de Juazeiro do Norte e Crato quase 2.800 imóveis construídos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. As informações chegam agora com o repórter Carlos Silva. O presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda nesta sexta-feira na região metropolitana do Cariri para entregar 2.794 moradias a famílias de baixa renda nos municípios de Juazeiro do Norte e Crato. São pelo menos 10.800 pessoas beneficiadas com ações do governo federal na área habitacional. As obras estão sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional. A entrega dos imóveis é uma boa notícia para milhares de famílias na região do Cariri. São mais de 240 milhões de reais nas obras dos imóveis construídos nas cidades de Juazeiro do Norte e Crato. O Ministério do Desenvolvimento Regional anunciou que em Juazeiro do Norte serão 1.812 moradias, com um investimento de 111 milhões e 800 mil reais. No Crato serão entregues 982 casas em lotes individuais, totalizando um investimento de 129 milhões e 400 mil reais. A cerimônia de entrega das moradias na região do Cariri será realizada a partir das 11 horas no residencial Leandro Bezerra de Menezes, onde as chaves dos empreendimentos Padre Cícero 2 e 3 e São Bento 1 e 2, na oportunidade, serão entregues de forma simbólica. Com redação do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Jornalista Beto Almeida, é a quarta vez que o presidente Jair Bolsonaro vem ao Ceará, 3 vezes passando pela região metropolitana do Cariri. E a expectativa dos aliados do presidente Jair Bolsonaro é que nessa passagem por Juazeiro do Norte, na entrega dos imóveis, das casas, das moradias, tenha também uma sinalização sobre as eleições de 2022. O presidente Jair Bolsonaro é pré-candidato à reeleição e já faz caminhada pelos estados brasileiros para ganhar ainda mais visibilidade e fortalecer o palanque com os aliados nos estados, como acontece aqui no Ceará. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos ouvintes. Luzenor, olha, ao estilo do presidente, não promete ser uma visita dentro dos moldes tradicionais de um chefe de Estado, de um presidente, claro. O presidente Bolsonaro já começou, pelo menos, criando expectativas em relação à participação dele numa motociata que está sendo organizada desde o começo da semana pelos apoiadores do presidente, pessoal mais de direita, que quer começar ali se concentrar na praça do Giradouro, em Juazeiro do Norte, e a partir dali começar nessa manifestação ao presidente. Ele ontem, depois da live, inclusive, ele manifestou interesse em participar, disse que poderia burlar a segurança e montar numa moto, que é o que obviamente poderá acontecer, porque ele tem repetido essa estratégia em outras cidades nas quais ele tem feito visitas. Mas não apenas isso, porque o presidente Bolsonaro, Luciano, no mínimo, deverá já entrar em conflito também com uma exigência, vamos dizer assim, uma determinação judicial que já existe hoje, já está em vigor hoje no estado do Ceará, que exige o seguinte, que os visitantes que desembarquem aqui no nosso estado tenham que apresentar um teste negativo de Covid ou, pelo menos, que tenham as 2 doses de vacinação concluída, ele e toda a comitiva. Qual é a chance do presidente Bolsonaro fazer isso? Zero. Então aí já começa com esse conflito em relação a uma determinação judicial. O outro aspecto, por exemplo, é que o próprio governador Camilo Santana já admitiu que, como das visitas anteriores, não vai estar presente no evento que vai reunir esses apoiadores em Crato e Juazeiro do Norte. Naturalmente que é uma agenda administrativa, mas de caráter, Luzenor,
muito político. É um caráter que tem um efeito pré-eleitoral enorme para o presidente. Ou seja, não há ambiente para a convivência sob o mesmo teto dessas casas entre o governador Camilo Santana e o presidente Jair Bolsonaro. Agora em Juazeiro do Norte, Beto, como você falou, dessa questão da vacinação, dessa polêmica, o Elton Silva tem a informação sobre a implantação, a partir desta sexta-feira, de barreiras sanitárias no aeroporto de Juazeiro do Norte e também na rodoviária, dentro das ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19, principalmente com o surgimento dos casos pela variante Delta. O Elton Silva. A partir de hoje, haverá barreiras sanitárias no terminal rodoviário de Juazeiro do Norte, com realização de testes para identificar e isolar passageiros oriundos de outros estados com suspeita de contaminação da variante Delta do coronavírus. Cerca de 20% dos passageiros que desembarcarem serão testados. A medida foi uma decisão da Secretaria Municipal de Saúde. O órgão chegou a anunciar que o aeroporto regional Orlando Bezerra de Menezes também teria barreiras a partir do mesmo dia. Após uma reunião realizada nesta semana, a secretaria decidiu adiar a instalação pela necessidade de mais profissionais e equipamentos. A cidade vai disponibilizar uma unidade Covid-19 para acolher os pacientes com testes positivos para Covid-19 até que as cidades venham pegar os seus moradores para cumprir quarentena nos seus municípios de residência. Com informações do Ceará Agora, o Elton Silva para o Alerta Geral. Você fez referência sobre a iniciativa do governo do estado sobre essa exigência para os passageiros que desembarcam no Ceará apresentarem o teste de Covid-19 ou a vacinação completa contra a Covid-19. E aí, Beto Almeida, os integrantes da comitiva presidencial que irão passar pelo aeroporto de Juazeiro do Norte irão se submeter a esses testes? Zenô, deveriam cumprir, inclusive, a lei, o que determina, e é uma decisão aí do município, cumprindo, inclusive, uma orientação do próprio governo do estado. É óbvio que não vai passar por esse teste, isso eu não tenho dúvida. Inclusive porque, em solenidade ontem no Palácio do Planalto, Zenô, a primeira recomendação do porta-voz foi qual? Disse, olha, aqui nas solenidades do Palácio do Planalto, o uso de máscara, por exemplo, é alternativo. Vai usar quem quer. Pela primeira vez se oficializou, por exemplo, numa solenidade no Palácio do Planalto, que não se era obrigado a utilizar máscara. Mas olha, o governador Camilo Santana, mesmo sendo ali a região dele, a origem dele, o berço político dele, não vai estar presente. Mas essa visita do presidente gera também uma saia justa para o próprio prefeito do Crato, que é do PT, o Ailton Brasil, e ontem confirmou que não recebeu nenhum convite do Palácio do Planalto para estar presente a esta solenidade de entrega de casas populares lá no seu município. Deveria? Deveria. Claro que sim. E ele continua aguardando. Diz que se fosse convidado, iria estar presente no evento de boa. Mas não foi isso que pintou até agora por parte do cerimonial do Palácio do Planalto. Tem também uma novidade nessa área da pandemia em relação a um conflito judicial. As ações de enfrentamento à pandemia no Ceará estão sendo marcadas por uma briga judicial entre o Estado e a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, que reagiu, jornalista Beto Almeida, para derrubar a liminar que exige atestado de vacina ou exame negativo contra a Covid-19 aos turistas que desembarcarem em cidades da Grande Fortaleza e do interior do estado. O governo do Ceará conseguiu uma liminar na Justiça Federal para impor a exigência como medida preventiva de combate à disseminação do coronavírus. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo antecipa que nessa quinta-feira, após ser intimada da decisão dada pela primeira vara federal do Ceará, a ANAC entrou juntamente com a União com pedido de suspensão de liminar. E ainda, Beto Almeida, o argumento no texto da ação para derrubar a liminar é que a ANAC não possui legitimidade e competência em matéria sanitária. Esse é o argumento da ANAC para não cumprir essa decisão ou para contestar a decisão da Justiça que concedeu essa liminar ao governo do Ceará. Isso mostra claramente, Zenô, a falta de sintonia que existe nas ações entre
os órgãos federais e a decisão tomada pelos governos estaduais e também municipais. A ANAC pode não ter, de fato, essa autonomia, essa expertise, vamos dizer assim, para tratar dessas questões sanitárias. Mas olha só, quantas outras inspeções sanitárias não são obrigatórias, por exemplo, em embarque e desembarque nos aeroportos do país? E qual é o problema em a ANAC fazer o cumprimento dessa decisão? Que, aliás, eu questiono se precisaria de fato o governo do estado ou qualquer outro governo de outros estados recorrer à Justiça Federal para que houvesse essa decisão. É uma questão, Zenor, de bom senso. Se nós temos hoje uma variante que anda circulando pelo país, que traz risco para as pessoas, qual é o problema em que a ANAC ajude, entre nesse esforço concentrado de exigir dos viajantes esse teste? Qual é o problema? São 7 horas e 29 minutos e daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto Almeida. Vamos conversar, Luzenor, sobre reforma eleitoral, aprovação de segundo turno e outras medidas que vão ao Senado. Daqui a pouco.